Então, como nós vimos na aula anterior, essa pedagogia liberal, ela está subclassificada entre tendência liberal tradicional, a tendência liberal renovada, a tendência liberal renovada não diretiva, da escola nova, e a tendência liberal tecnicista. Cada uma destas apresenta uma perspectiva diferente sobre o papel da escola, conteúdo, dos métodos, a relação professor-aluno, do processo de aprendizagem e possuem aportes teóricos muito bem específicos a partir dos autores, dos pesquisadores em educação ou em outras áreas. Agora, nós vamos explicar para vocês, apresentar para vocês a tendência liberal renovada não diretiva. Essa tendência liberal, ela foca, quando olhando para a escola, ela foca na ideia, ela afirma, né? Ela indica que a função da escola, o papel da escola é formar atitudes, é preparar exatamente pessoas para que estes alunos, né, possam ter comportamentos, possam gerir determinadas atitudes que capacitem eles para serem pessoas da sociedade, certo? Mas, ao mesmo tempo, em que há uma afirmação da qualificação, da preparação para a vida em sociedade, essa tendência pedagógica vai dizer que a função da escola é fazer com que o aluno ele seja proativo, que ele haja, né? Nesse sentido, quando nós comparamos o papel da escola, da tendência liberal tradicional e a tendência liberal renovada não diretiva da escola nova, né? Há uma substancial mudança, porque na primeira o aluno é visto como um ser que está lá para memorizar, para obter conhecimentos que são repassados pelo professor, o professor tem autoridade, o aluno é apenas, ele olha para o professor como aquele que detém informações e conhecimentos para dar. Aqui é apontado para o aluno como aquele que tem que assumir as suas responsabilidades, as rédeas da sua vida, que deve estar na sala de aula e tem que ser ativo. E o papel da escola é exatamente fomentar todas as possibilidades, criar todos os espaços, todas as oportunidades, todos os climas pedagógicos necessários para essa formação de atitudes. Quando nós falamos de conteúdos, essa tendência liberal, renovadora, não diretiva, ela indica que o conhecimento deve ser produzido pelos próprios alunos. Os próprios alunos têm que ser proativos na busca de obter novos conhecimentos, né? Vejam que na tendência liberal renovada, a ênfase é na apresentação de experimentos. A ênfase é a partir do conhecimento que o aluno pode obter a partir das situações, problemas. Aqui, o aluno, ou o conhecimento que o aluno vai adquirir, os conteúdos a serem apresentados, ou os conteúdos a serem adquiridos no espaço escolar, vai depender, em grande parte, desse aluno que agora está sendo motivado, desse aluno que está sendo agora sendo estimulado a produzir o seu próprio conhecimento, indicando para ele que existe ainda muitas coisas, muitas verdades científicas, muitos dados a serem adquiridos a respeito daquilo que o professor está explicando. Nesse sentido, o professor, de uma forma muito explícita, ele apresenta para o aluno que aquele conhecimento que ele está apresentando, que ele está indicando para o aluno, não é uma verdade absoluta proposta pela tendência liberal tradicional. Na verdade, esse conhecimento que o professor apresenta, a partir de uma perspectiva liberal, renovadora, não diretiva, é apenas uma gota
em um oceano de outras possibilidades de compreensão da realidade. E uma vez que aquilo que o professor apresenta não é uma verdade absoluta, mas é apenas uma verdade ou um elemento do conhecimento científico dentro de um universo ainda muito maior daquilo que pode ser aprendido, a partir dessa perspectiva do professor, ele vai conduzir o aluno, vai estimular o aluno a ele proativamente chegar na sua casa, acessar a internet, ler um livro, conversar com o pai, com a mãe, com outras pessoas, para procurar compreender aquilo que o professor havia ensinado anteriormente na sala de aula. Observe, então, que a partir dessa perspectiva, o conteúdo a ser trabalhado na sala de aula não é simplesmente o conteúdo formal. O currículo aqui, pela perspectiva da tendência liberal renovada, o currículo se torna amplo e dinâmico. Amplo, porque o conteúdo ou o currículo a ser ensinado, a ser adquirido em sala de aula, certo? Não é somente um currículo a ser compreendido, a ser absorvido em sala de aula, simplesmente. Existe agora um universo de outras possibilidades de aquisição do conhecimento. E isso depende tão somente da condição do aluno de se ver como sendo responsável pela busca da ampliação do seu próprio entendimento da realidade que está ao seu mundo, ou está ao seu redor. Da realidade física, química, biológica, da história, da matemática e das outras ciências. Quais são os métodos utilizados, então, agora por essa tendência liberal renovadora não diretiva, que agora coloca o aluno dentro do trilho na busca do seu próprio conhecimento? O método baseado é um método baseado na facilitação da aprendizagem. Ou seja, levar o aluno a aprender. Porque se o aluno os conhecimentos devem ser baseados na busca dos conhecimentos pelos próprios alunos, então o método que o professor vai se utilizar para ensinar é exatamente ensinar o aluno de que ele pode buscar o seu próprio conhecimento e que ele pode alcançá-lo. Então, aquela ideia de que é preciso aprender, aquela ideia de que nós aprendemos a pesquisar pesquisando, que nós aprendemos a escrever escrevendo, que nós aprendemos a falar falando, certo? Essas perspectivas ou essas experiências de ensino ou de aprendizagem também fazem parte exatamente de uma perspectiva da tendência liberal renovadora não diretiva. Então, cabe ao professor facilitar o aluno a aprender, criar as condições as mais diversas para que ele perceba que, em separado do professor, considerando a importância do professor para o processo de ensino-aprendizagem, né? Ele percebendo esse valor, que esse aluno também diga, mas também eu posso fazê-lo, eu também posso compreender, eu também posso criar estratégias de aprendizagem, eu posso construir também o meu próprio conhecimento. E isso mostra que há uma diferença qualitativa substancial entre a tendência liberal tradicional e a tendência liberal renovadora não diretiva. Estas pertencem à mesma pedagogia liberal, mas possuem compreensões diferentes até do método para a aprendizagem. E qual é a relação, né? Como é mediada a relação entre o professor e o aluno? Bem, a tendência liberal renovadora não diretiva entende que a educação, né, deve ser centralizada no aluno e o professor é quem vai garantir um relacionamento de respeito. Então, essa tendência liberal, ela explicita que é preciso, de fato,
colocar o aluno como protagonista de uma forma absoluta. Que o aluno ele tem que ser valorizado, que isso deve ser indicado para ele, que isso deve ser explicitado, que o aluno ele entenda isso, que ele internalize isso. Ano passado, semestre passado, em um determinado espaço universitário, eu cheguei para os alunos e disse, gente, olha, aqui está uma atividade, vocês vão fazer essas atividades e na próxima semana nós vamos corrigi-la. Quando eu falei isso, prontamente uma aluna do primeiro período do curso de pedagogia disse assim para mim, em público, professor, como é que nós vamos fazer essa atividade que o senhor ainda não explicou? E diga-se de passagem, a maneira como essa aluna falou foi de uma maneira assim um pouco tensa. Como que dizendo, o senhor ainda não cumpriu a sua função. O senhor ainda não explicou. O senhor está aqui exatamente para explicar. Eu estou na faculdade, né? Como que dizendo, eu estou pagando, né? Então eu olhei para aquela jovem, eu disse assim, olha, é preciso que nós percebamos que nós estamos num curso de pedagogia. E um dos princípios basilares do curso de pedagogia é de que o ser humano ele aprende, que o ser humano ele cria as suas próprias estratégias de aprendizagem, que o conhecimento ele não está circunscrito ao professor, que ele não detém os conhecimentos absolutos sobre todas as áreas do fazer humano e da ciência humana, que o aluno ele pode criar estratégias de aprendizagem, que pode alcançar novos conhecimentos em determinados momentos, até independente do professor. Portanto, é preciso que você leia o material, faça a atividade, e na próxima semana, eu, como professor, vou mediar um debate, um discurso, né? Uma discussão sobre a temática, e nós vamos corrigir as atividades. Porque eu pondero, eu considero que se você está na faculdade, você vai ler, vai entender o texto, e você vai ter, no mínimo, o know-how teórico no texto, e o know-how intelectual para compreender o que você está lendo e vai respondendo. E a partir desse processo, na próxima semana, você vai ter uma melhor percepção sobre a qualidade da sua leitura e a qualidade da sua escrita. Eu vou dizer para vocês que naquele momento, né, e durante algumas semanas, claramente foi possível perceber que aquela aluna não ficou satisfeita, porque na mente dela, numa mente tradicional, em pleno século XXI, uma aluna de uma determinada faculdade, ela considerou que era função do professor explicar cada vírgula do texto e que ela só poderia fazer o exercício após todas as explicações do professor, sem a qual ela não teria a responsabilidade de responder aquela questão, porque o professor não havia assumido a sua responsabilidade profissional de desenvolver o processo de ensino para ela. Pois bem, vejam como nós estamos em pleno século XXI, mas os próprios alunos ainda recebem uma aula, ainda estão debaixo de uma tendência liberal tradicional. Foram 9 anos no ensino fundamental, mais 3 anos no ensino médio. Durante todos esses anos, o que dá para intuir desse quadro é que esta aluna em específica, possivelmente, passou por vários processos educativos, nos quais o que era repassado para ela é que ela deveria ouvir o professor, porque o professor teria todo o conhecimento necessário para ela ser habilitada a responder determinados exercícios, determinados trabalhos de fixação de conteúdo. Isso mostra o quanto nós precisamos estudar essas tendências liberais. Porque essas tendências liberais e progressistas também,
elas ainda hoje definem o que ocorre no espaço sala de aula. Existe uma metodologia ativa de ensino no qual o professor, chamada de sala invertida, na qual o professor apresenta para os alunos o conteúdo, entrega para eles um roteiro, apresenta o texto e diz para os alunos: olha, estudem esse texto, pesquisem sobre o assunto, porque na próxima aula nós vamos debater sobre o assunto. A ideia é de debate, a ideia é de aprofundamento, a ideia é de cobrir, preencher aquelas lacunas que não foram respondidas no primeiro estudo, no estudo preliminar dos alunos. Portanto, os alunos eles não vão, podemos assim dizer, né, a grosso modo, eles não vão crus, eles não vão sem conhecimento prévio sobre os assuntos a serem debatidos na sala de aula, visto que o professor entrega o texto, ele pode entregar também um roteiro de pesquisa, né? E os alunos passam a semana toda lendo, pesquisando, fazendo seus apontamentos, certo? Para que na próxima semana, quando o professor falar, gente, olha, hoje nós vamos debater sobre este tema aqui. Toda a sala já está fervilhando de informações, de dados, de conceitos, de nome de teóricos. Essa é uma metodologia ativa, utilizada, sala invertida. Então, a aula ela não começa como um professor, como um ente que, de uma forma incógnita, né, ele preparou a aula e os alunos nada sabem sobre o que vai ocorrer. Não tem uma participação ativa. Né? Então, quando nós percebemos que essa visão do professor e do aluno, o professor como aquele que agora centraliza no aluno a sua aprendizagem, centraliza no aluno os métodos de conhecimento, de aquisição do conhecimento, e coloca para o aluno que ele é um protagonista, e ele se coloca como aquele que está lá para auxiliá-lo, né? Todo esse procedimento ele se harmoniza com a tendência liberal renovadora não diretiva, a qual ainda hoje é um grande desafio nos espaços escolares, porque ainda hoje professores eles ainda estão envolvidos com a escola da tendência liberal tradicional e tem alunos que têm a expectativa que o professor tenha essa visão tradicional do processo de ensino e aprendizagem. E, a partir, então, disso, observem que essa tendência liberal renovadora não nega a figura do professor como aquele que ensina e que aquele que é um ente que deve ser respeitado no espaço sala de aula. Isso é afirmado de uma maneira bem clara. E quanto à aprendizagem? Aprender é modificar as concepções da realidade. Observe, aprender é modificar as percepções da realidade. Mas observe uma coisa muito importante nessa frase. Mas para modificar as percepções da realidade, o aluno ele tem que perceber essas percepções. Isso quer dizer que essa tendência liberal renovadora, não diretiva, já está em outro patamar de ensino e de aprendizagem. Essa tendência pressupõe que, obrigatoriamente, o aluno ele é um ser ativo não somente para adquirir informações ou dados. Agora, o aluno ele reflete criticamente sobre esses dados e sobre essas percepções, essas informações. O professor está dando aula, o professor está apresentando o conteúdo, mas nesse espaço denominado sala de aula, o aluno tem liberdade para questionar, para colocar um contraponto ao professor, de fazer perguntas cabulosas, de dizer para o professor, eu não vejo dessa maneira. A minha perspectiva é diferente. Né? É diferente. Tal teórico disse isso,
tal livro de história fala dessa maneira. Porém, eu penso que essa narrativa sobre os fatos não condizem exatamente com aquilo que ocorreu, porque eu penso que determinado fato da história deve ser compreendido, deve ser percebido dessa e dessa forma. Então, quando nós falamos de uma aprendizagem na perspectiva da tendência liberal renovadora não diretiva, certo? Essa aprendizagem, ela estimula o aluno a falar, a opinar. E nesse processo de opinar, de dar o seu parecer sobre as coisas, sobre os fatos, sobre as explicações do professor, pode ocorrer, e não poucas vezes ocorre, que esse aluno, consciente de que ele é um ser ativo no processo da sua própria aprendizagem, ele vai também modificar certas percepções, certas interpretações, certas formas de problematizar e dar solução para estes problemas que foram apresentados pelo professor ou que foram desenvolvidos pelo próprio aluno que quer entender o mundo, que quer entender a matemática, que quer entender a geografia, que quer entender a história. E ele assim o faz, esse aluno assim procede, porque ele foi indicado pelo professor, ele foi ensinado para o professor que ele deve assumir essa postura em sala de aula. E aí nós temos, né, a figura de Carl Rogers, Neil e outros teóricos que dão aporte para essa percepção. A quarta tendência, né, ou a quarta tendência da pedagogia liberal é denominada de tendência liberal tecnicista. Essa tendência liberal tecnicista, gente, também tem uma visão específica do papel da escola, dos conteúdos, dos métodos, da relação professor-aluno, da aprendizagem, e existe um aporte teórico ou legal que aponta para essa tendência liberal. Qual é a ideia, qual é o conceito que a tendência liberal tecnicista tem a respeito do papel da escola? Bem, a tendência liberal tecnicista entende que é função da escola preparar o indivíduo para o campo de trabalho. A função da escola nesse aspecto, a escola pública, a escola privada, hoje as faculdades que também estão oferecendo os cursos técnicos e vão oferecer mais à frente cursos técnicos, né, de nível médio, né? Essa tendência ela afirma que a função dessas instituições educacionais é exatamente preparar e qualificar as pessoas exatamente para servirem como uma peça numa grande máquina que se chama sociedade. Portanto, o que se espera da escola? Que ela forme atitudes para o aluno? Não. Que ela forme valores? Não. Que ela prepare a pessoa para a vida em sociedade? Não. A ideia é que a função da escola é preparar a pessoa para o campo de trabalho. De trabalho. Em que sentido, professor? No sentido de que todo comportamento a ser ensinado, todo conhecimento a ser ensinado, toda técnica a ser ensinada, toda informação a ser transmitida, todos os dados a serem apresentados para os alunos, tudo isso, né, pega todos esses elementos, né, eles se justificam porque este aluno, ele, ao término de um curso técnico, ele vai exatamente para a indústria, ele vai para o escritório, ele vai para a padaria, ele vai para qualquer espaço de trabalho e lá ele vai ter que saber qual é o comportamento técnico, qual é o comportamento profissional, quais são os conhecimentos específicos do trabalho que ele vai realizar, né? E que ele obteve na escola. Então, quais são esses valores? Quais são esses comportamentos? Quais são esses dados? São esses específicos. Esses conhecimentos e esses dados vão ser úteis tão somente no espaço de trabalho.
Então, a tendência pedagógica liberal tecnicista vai dizer exatamente. E a função da escola, a função das faculdades, não é ensinar nada mais e nada menos. Se a formação é para o campo de trabalho, vamos focar no campo de trabalho. Se o objetivo é esse, não vamos tratar sobre questões éticas, nós não vamos fazer um debate sobre as implicações morais e éticas do fazer do trabalho. O importante é preparar essa pessoa para ser um profissional competente. Necessariamente, isso não é um erro, não é um demérito dentro da tendência liberal, tecnicista. Contanto, nós precisamos entender que, por mais que não seja um erro necessário, né, mas é um limitante. É um aspecto limitante na formação do cidadão. Porque, como já falamos anteriormente, um enfermeiro, ele não precisa somente saber da técnica, ele não precisa somente saber os dados estatísticos ou fazer uma regra de 3 simples para poder calcular a quantidade de medicamentos que pode ser para a vida ou para a morte de um paciente. Esse técnico, esse profissional competente, ele também deve estar envolvido com aspectos morais e éticos da sua profissão. Ele precisa lembrar que ele representa também, unitariamente, ele representa uma classe de trabalhadores, que às vezes é expropriada, que às vezes não é contemplada em suas necessidades, em seus direitos. E uma formação para o campo de trabalho não é somente uma formação crua, fria, da técnica, é também uma formação cidadã do trabalho que se realiza. Certo? Então, quando nós falamos a tendência liberal tecnicista, para essa tendência, qual é o papel da escola? Diria, o papel da escola é transmitir conhecimento, é transmitir informação, é transmitir dados, é ensinar técnicas, nada mais e nada menos. O conteúdo, então, são as informações ordenadas sistematicamente, numa sequência lógica e psicológica. É por isso que muitos cursos técnicos, eles vêm acompanhados de uma apostila, né? Você se inscreve no curso e, às vezes, no ato de se inscrever, tem já a apostila com cada uma das matérias. E cada matéria possui também, sistematicamente, conceito após conceito, método após método, técnica após técnica, meticulosamente explicada para que este aluno aprenda a técnica, para que ele aprenda o fazer. Observe, nessa perspectiva da tendência liberal tecnicista, a ênfase ela está no executar, no fazer bem. Mas torno a dizer, por mais que seja uma virtude, mas ao mesmo tempo é um limitante, porque não basta fazer bem, é preciso fazer bem a técnica, mas sempre olhando o ser humano. Também, quanto ao método, o método é o que nós podemos dizer que este método de ensino são procedimentos técnicos de transmissão e recepção de informação. A ideia é, veja como eu estou fazendo, faça da mesma maneira. Repita o que eu estou executando. Realize o que eu estou realizando. Haja de uma maneira processual como eu estou agindo. Nesse sentido, este método, né, de ensino próprio da tendência liberal tecnicista não abre espaço para o aluno, para a criatividade do aluno, para a experiência do aluno, para a perspectiva do aluno quanto àquele tópico, quanto àquele ensino. Vamos perceber que, na base desses métodos de repetição, na base desses métodos que dizem façam como eu estou fazendo, existe uma lógica por trás. A lógica repousa no fato de que muitos dos professores da tendência liberal tecnicista, eles se apresentam para os seus alunos como tendo um conhecimento milenar
daquela técnica. Eles dizem, olha, eu estou nessa área há 30 anos, há 40 anos, há 20 anos. Né? Eu sei como fazer. Portanto, sigam os meus passos. Se vocês seguirem meus passos, vocês vão exatamente aprender como se deve fazer. Essa tendência tecnicista também, ela não somente está nos cursos técnicos, gente. Um professor de matemática, um professor de química, um professor de física, até o próprio professor de português pode estar envolvido com essa tendência liberal tecnicista. Quando ele quer impor para os alunos o modo dele de produzir o texto. Quando ele quer impor para o aluno o modo dele de fazer os cálculos matemáticos, o modo dele interpretar os problemas da física, uma maneira pelo qual ele vê as questões da química. Percebe? Então, essa questão da tendência liberal tecnicista, ela não se faz presente tão somente nos cursos técnicos, certo? Ou no curso de pedagogia, certo? Quando nas aulas de metodologia, é possível que o professor, quando um aluno prepare uma aula e a preparação da aula tem um aporte teórico, tem uma lógica, tem uma sequência didática adequada, mas mesmo assim o professor não aceita aquela aula experimental. Porque para ele, esse professor, que às vezes se esconde por trás daquela palavra, eu dou aula para as crianças e sou professor da faculdade. Eu já estou dando aula para as crianças há 30 anos, há 25 anos. Então, eu tenho a experiência, eu sei como deve fazer. Aí esse professor vai refugando todas as possibilidades criativas dos alunos de pedagogia. Essa perspectiva desse professor é tecnicista. Ele é professor de pedagogia, mas ele tem essa visão. Então, é preciso perceber, né, que essa visão tecnicista coloca o professor como aquele que tem a experiência, que tem o conhecimento e vai mostrar para o aluno como deve proceder em determinadas circunstâncias. Quanto à relação professor-aluno, a relação objetiva, onde o professor transmite informações e o aluno vai simplesmente fixá-las. Né? Então, nesse sentido, é uma relação distante, é uma relação técnica. Eu sou o profissional que eu tenho muito tempo de estrada, eu sou o profissional que também sou agora o seu professor, eu tenho muito conhecimento, eu tenho muita experiência, eu sei quais são os caminhos das pedras, ou me ouça, né? Certo? Faça o que eu estou fazendo, mas não há nenhum aspecto afetivo, de proximidade, em relação ao professor-aluno. Quanto à aprendizagem, a aprendizagem é baseada no desempenho. Desempenho significa o bom aluno é aquele que, vendo o professor, reproduz aquilo que o professor faz. O parâmetro do desempenho é a perícia do professor. O parâmetro do desempenho é exatamente a duplicação daquilo que o professor fez em sala de aula ou indicou. Se fez igual, é porque é competente. Porque o professor é competente. Ele não ensinaria errado. Percebem? O texto está sem coesão e sem coerência. Está porque não foi escrito na minha estrutura gramatical, com meu vocabulário, na minha estrutura semântica, enfim, certo? O cálculo de matemático não está adequado porque não foi utilizado o método que eu considero mais importante, o método que eu considero mais fácil, o método que eu considero mais adequado. Esse é o modo de aprendizagem da tendência liberal tecnicista. Né? É baseado no desempenho. Então, na medida que você vai realizando os trabalhos a partir das expectativas do professor, conforme o professor vai indicando e vai falando, colocando parâmetros de execução, do modo de execução e da quantidade de atividades a serem feitas, o aluno ele vai se mostrando mais apto, mais capaz, ou menos apto, ou menos incapaz. E, a partir daí, nós percebemos que essa tendência liberal tecnicista ela está fundamentada numa lei, e essa lei ela explicita a necessidade ou a importância
de cursos tecnológicos, de cursos de qualificação para o campo de trabalho, e que estes cursos demandam determinadas características e determinado perfil do professor. Fechando, então, esta aula, eu gostaria de fazer, então, esse resumão dessas tendências liberais relacionadas à educação. Essa tendência liberal, pedagógica liberal, então, meus alunos, aponta para a figura do aluno como aquele que aprende. Nós vamos ver que, na medida que essas tendências elas vão sendo explicitadas, o aluno ele vai tendo mais autonomia ou menos autonomia. Em todas essas tendências tem uma característica particular. Todas elas percebem que o aluno ele deve conhecer, ele deve adquirir conhecimento, ele deve adquirir habilidades, exatamente para que ele possa ser útil na sociedade. Nesse sentido, a escola tem um papel que vai tanto da formação ética e moral do aluno, como prepará-lo para a vida em sociedade ou para a vida no campo de trabalho. Nós vimos que esses conteúdos, eles transitam tanto no aspecto de uma educação livresca, de uma educação pautada tão somente nos livros, nas enciclopédias, como também esses conteúdos ou esses currículos, eles podem ser multiformes na medida em que o aluno ele é estimulado a construir o seu próprio conhecimento. E aí, a sala de aula, ou na sala de aula, não somente o que está no livro é apresentado, mas aquilo que o aluno buscou para além das quatro paredes da sala de aula. Os métodos são diversos. Os métodos são tanto a oralidade, as aulas expositivas, como também podem ser a solução de problemas, a sala investida ou faça como eu faço. A relação do professor e aluno pode ser uma relação distante, como sendo eu possuo o conhecimento e você não sabe de nada, portanto, apenas me ouça que eu estou aqui falando. Pode ser uma relação mais próxima e de afetividade, na qual o professor ele vai estimular o aluno a buscar o seu conhecimento, e há momentos que há uma afirmação categórica de que o aluno tem que respeitar o professor, e às vezes é uma relação puramente mecânica entre o que ensina e o que aprende. E o processo de aprendizagem pode ser meramente uma recepção mecânica dos conteúdos, pode ser baseado na solução de problemas, pode ser na modificação de percepções, isso mostra um aspecto subjetivo, ou pode ser meramente uma reprodução daquilo que o professor está ensinando. Cada uma dessas tendências liberais possui um aporte teórico, pessoas que pesquisaram e que defendem.